Meus irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Estamos tratando sobre educação cristã. E educação cristã é uma matéria muito importante, uma disciplina que é a disciplina, irmão, de quem trabalha com gente. Porque a igreja é educacional, é didática, é pedagógica. Deus usa uma pedagogia para nos ensinar. Então, essa é uma das disciplinas básicas e ela atinge os nossos objetivos de edificarmos pessoas, de treinarmos pessoas. Nós falamos na aula passada a respeito do Antigo Testamento e da herança educacional que nós recebemos deles. O nosso último tópico foi a respeito da sinagoga. Na verdade, um dos grandes mestres que ensinavam na sinagoga foi Esdras. A Bíblia diz sobre Esdras, em Esdras 7, verso 10. Diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, o coração de quem ensina, ele é relevante a partir do momento que ele ensina o que é de Deus, a lei do Senhor, os estatutos do Senhor, as boas novas para a salvação daquele que crê. E aquelas pessoas do Antigo Testamento fizeram isso movidos pelo Espírito Santo de Deus, que estavam naquele processo bonito de manifestação da palavra que o Espírito Santo trazia. Agora nós vamos ver o que acontece no Novo Testamento, porque temos também corações voltados, assim como Esdras, voltados para o ensino. No Novo Testamento, a maior personalidade de ensino e personalidade da educação é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus ensinava o ensino que ele vivia, ele encarnava a palavra, ele é a palavra encarnada de Deus. Ele mesmo é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a ressurreição e a vida. Não tem outro jeito de ir ao Pai senão através de Jesus Cristo. E Jesus, então, ele se apresentava como um ensino vivo e ele tem todas as características que nós queremos para que o nosso ensino alcance o coração das pessoas. Por exemplo, embora não precisasse se batizar, porque Jesus não cometeu pecado algum, ele sempre se apresenta como exemplo. E Jesus, então, se submete ao batismo. Ele é mergulhado no Rio Jordão por João Batista. Ele não apenas diz sobre o comportamento correto, ele se apresenta para ser o comportamento correto. Ele, por exemplo, quando foi cobrado o seu tributo, ele pagou o tributo por ele e por Pedro. Ele queria, irmãos, que nós entendêssemos, e é isso que quer Jesus Cristo no seu coração, que nós precisamos também viver a palavra e termos integridade de caráter. Aquilo que ensinamos deve ser aquilo que nós vivemos. E Jesus falava com todas as pessoas, comunicação direta, independente de condição social. Ele ensinava a todas as pessoas indistintamente. Jesus passava o melhor conteúdo para todos. Ele apresentou o melhor conhecimento, ele usava a melhor forma de ensino, de didática, para que as pessoas entendessem o que ele tinha a dizer. Jesus usou pequenas histórias para que as pessoas ficassem ligadas e logo pudessem compreender o que ele estava dizendo. Ele ensinou também através de parábolas. E na parábola de Jesus tinha sempre uma quebrada. Em vez do raciocínio ser muito quadrado, não, de repente ele escapulia daquele raciocínio corriqueiro e vinha uma genialidade para onde ele conduzia aquela palavra e fazia com que os corações se alegrassem e entendessem o que ele estava dizendo. A linguagem que Jesus retira era do modo de vida que as pessoas tinham. Por exemplo, uma comunidade pastoril, Jesus vai falar sobre o pastor. Comunidade do campo, Jesus vai falar sobre o cultivo do campo. Ele vai falar das hortaliças, falar das sementes, vai falar das árvores. Esse é o Senhor que está interessado em passar o conhecimento a partir do que as pessoas têm. Ele falava, por exemplo, do mundo dos negócios da época.
dizendo da pesca, dizendo das pedras preciosas, da pérola de grande valor, da herança daquele que tinha um campo. Jesus fala da vida doméstica, ele fala do casamento, do pai de família, ele fala dos irmãos, fala do filho pródigo. Os assuntos eram o assunto do dia a dia e Jesus tirava dali, desses assuntos, a riqueza para que os corações entendessem a respeito do reino de Deus. Ele falou também da religião da época, dizendo das escrituras, mas apresentando também os escribas, os fariseus, os sacerdotes, o levita. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, Jesus fala sobre o comportamento do sacerdote deixando de lado, do levita deixando ao largo, mas também dizendo do bom samaritano que se apresenta para ajudar o seu próximo. Então, Jesus, como educador, ele usou o tempo da melhor forma possível, com os assuntos mais relevantes. Jesus não falava o que era irrelevante. Ele sempre se apresentava para anunciar o mais precioso, o mais importante. O tempo de Jesus disponível é um tempo de qualidade. Ele falou, irmãos, sobre a paz com Deus, sobre a redenção do pecador, sobre a salvação da alma, o perdão do pecado. Jesus ensinou sobre a morte, sobre a vida eterna. Jesus foi absolutamente verdadeiro naquilo que ele tinha para ensinar. Ele não dissimulou, ele não enganou, ele não iludiu. A palavra dele era a verdade. A palavra dele dizia para as pessoas aquilo que era próprio dizer. Jesus, irmãos, deu a sua vida por cada um de nós. Ele não trouxe um ensino sem vida. Ele trouxe um ensino vivo, porque ele se apresentou como vida. Ele se doou em favor do pecador arrependido. E nós, seguindo o seu exemplo, também devemos apresentar um ensino que seja relevante, que fale das coisas de Deus, que inclua a nossa realidade, que está ao nosso redor, que fale para as pessoas daquilo que elas conhecem e daquilo que elas precisam conhecer, dos temas que são de Deus para a salvação do seu coração. As nossas igrejas, elas se tornaram herdeiras de toda essa riqueza educacional, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Por exemplo, o ensino apostólico. Os apóstolos, eles foram constituídos como as colunas, o sustentáculo da igreja que estava se estendendo por todos os lugares. Jesus é a pedra fundamental e os apóstolos trabalhavam na apresentação dos princípios cristãos para a igreja, o ensino das boas novas, a doutrina de Deus, as bases para a igreja, a esperança cristã. Irmãos, foi o ensino dos apóstolos que edificou a igreja para que ela se estendesse por todo o mundo, proclamando o Senhor Jesus Cristo como Salvador e como Redentor do perdido. Os escritos inspirados do apóstolo Paulo, apóstolo João, apóstolo Pedro, também as cartas do escritor de Hebreus e ainda Tiago, Judas, esses constituem os livros do Novo Testamento, essa herança doutrinária que permite à igreja ler, entender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, quanto conhecer o próprio Novo Testamento com a sua linguagem e interpretação de Jesus Cristo. A Bíblia, ela explica esse relacionamento de Jesus como a base que os apóstolos tinham, como fundamento por que eles iriam edificar. Então, Jesus e os apóstolos se completam. Jesus como a pedra fundamental, os apóstolos edificados sobre eles. Efésios 2, verso 20, nos diz assim, olha que riqueza. Ele fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, a pedra que vinha construção, que puxava as paredes e fazia levantar o edifício. Também em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 e 11, a palavra do Senhor diz, segundo a graça de Deus, é o apóstolo Paulo falando, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele,
mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, esse é o relacionamento. Jesus Cristo, o fundamento, e os apóstolos edificando sobre ele, constituindo esse edifício que é a igreja sendo apresentada como uma obra de Deus que hoje nos inclui. Então, irmãos, após essa época, os séculos após os apóstolos, a gente chama de a era pós-apostólica, e depois ainda, até chegar aos nossos dias, nós vemos os séculos da existência da igreja e contribuindo sempre com a defesa do evangelho, dando assim aquele feitio teológico, doutrinário que a igreja precisava ter para ensinar a todo o que crê. Houve uma época que surgiram os apologistas. Apologistas são os defensores da igreja. Alguns chamam de pais da igreja, um outro tipo de linguagem, né? Mas essas pessoas que vieram primeiro defendendo o cristianismo, como, por exemplo, Justino Marte, Clemente de Alexandria, Irineu, Tertuliano, muitos outros, eles foram importantes porque eles linkaram, eles construíram os elementos que trouxe o que nós chamamos hoje propriamente de teologia evangélica, teologia cristã. Foi muito necessário esse ensino da palavra de Deus, porque essa época, irmãos, pós-apostólica, trouxe o raciocínio do discernimento através da doutrina bíblica. É importante, irmãos, que aquele que é de Deus, que é pastor, que é missionário, que é professor, aquele que exerce função na igreja, ele precisa, todos nós precisamos, de uma teologia cristã. A teologia está para o pastor, assim como a medicina está para o médico e o direito para o advogado. Aquele que lidera, aquele que está à frente na igreja, aquele que tem alguma função pastoral, ele realmente necessita de um conhecimento doutrinário abalizado e criterioso. A gente não confia em pessoas que dizem que têm conhecimento e não têm. Na verdade, existe uma estrutura de elemento humano. E essa estrutura, irmãos, precisa estar firme na palavra para que a gente possa desenrolar o que seja propriamente o que chamamos de ensino cristão. Há quem diz que não entenda bem o que é teologia. Muitas pessoas, na verdade, não entendem direito o que é teologia. Mas é muito simples entendermos. Teologia é o estudo exigente e criterioso a respeito da pessoa, das obras e da vontade de Deus. Isso se faz através de um conhecimento piedoso, douto da palavra de Deus, da sua revelação na história, na igreja, do relacionamento, irmãos, constante, progressivo, consistente com Deus. A teologia não pode ter um conhecimento também que seja alienado da humanidade. É um conhecimento que se relaciona com o indivíduo, com os povos, com os grupamentos humanos, com a sociedade, com a cultura em que estamos inseridos. O estudo teológico compreende o conceito, o relacionamento, as implicações e os múltiplos aspectos da vida, da alma, da morte, do destino que a alma tem, do ímpio e do salvo. A teologia que nós estudamos é uma teologia cristã, no sentido mais profundo e mais abrangente que podemos dar a isso. No entanto, com esse ensino cristão, nós reconhecemos que existe sabedoria em outros lugares. Nós reconhecemos a crença universal, as múltiplas formas da expressão da religião, porque isso é importante. A verdade, às vezes, ela está espargida em muitos lugares, mas nós reconhecemos a palavra de Deus, irmãos, como prumo, como a regra. Então, nós olhamos para o que existe de crença, de religião, de fé ao nosso redor e comparamos com aquilo que a Bíblia diz.
Então, a teologia se torna evangelizadora, missionária, a teologia se torna apacentadora e apologética, ela é comunicadora, ela é didática, ela é exegética, no sentido do estudo profundo da palavra, e ela é bíblica. Não pode ser trocada por qualquer alternativa da ciência, da técnica ou da arte. Para aquele líder de Deus, irmão, para um missionário, há muito saber que pode ser proveitoso. Existe muita coisa que a gente pode aproveitar da ciência, da psicologia, da história, da lógica, mas quem é de Deus e está à frente da obra de Deus e trabalha com a evangelização, trabalha com missões, precisa entender que estudar a teologia é estudar a doutrina cristã e disso não podemos abrir mão, que a igreja, irmãos, precisa valorizar e investir naqueles líderes que tenham um ensino teológico continuado e crescente, que os obreiros vocacionados no ministério não deixem diante de si o secularismo, a sabedoria desse mundo tomar os seus corações. Porque, irmãos, existe um ministério para ser desenvolvido e esse ministério, ele é nobre, ele é exigente, é liderança cristã através do ensino cristão. E a história da Bíblia, ela está diante de nós e isso tem muito a ver com o que acontece nas igrejas. Nós queremos falar mais adiante, em próxima aula, sobre a escola dominical, mas eu queria que você entendesse algumas coisas ainda no final desse momento nosso aqui. A escola dominical é o principal agente de educação cristã dentre aqueles comportamentos da igreja e dos componentes da igreja. É ela que marca a respeito da doutrina, do ensino, da palavra. É ela que nos faz lembrar constantemente da ordem de Jesus: ide, ensinai e batizai, de Mateus 28, 19 e 20. Com o passar do tempo, os homens, eles perderam um pouco da importância que a igreja tem como o sustentáculo e a coluna da verdade, mas pelo resgate do ensino na igreja e pelo ensino, irmãos, da escola de liderança cristã, da escola bíblica cristã, do ensino dos pequenos grupos da igreja, dos PGMs na igreja, dos grupos de discipulado da igreja, nós vamos encontrar então o quê? Vamos encontrar o sustento para tudo que vai acontecer naquele que levará também a palavra adiante, um discipulando o outro e chegando adiante. Eu quero dizer para vocês sobre a escola bíblica na igreja, mas eu quero que você entenda a escola bíblica num âmbito bem amplo, incluindo os pequenos grupos da igreja. Abra o seu coração, entenda o que Deus está falando a você. Nós vamos estudar um pouco mais sobre educação cristã e eu convido a você a estar pronto para isso, para ser um ensinador, um doutrinador, uma testemunha e um discípulo de Cristo. Eu aguardo você na próxima aula. Estude esses tópicos que estamos dizendo, mas fica com o seu coração pronto, porque essa aula continua, educação cristã, e eu quero que você, junto comigo e junto com todos que estão edificados em Cristo, possam levar o ensino da palavra adiante com fé e com vigor. Deus tem muito a fazer através da sua vida.